uma notícia verdadeira e o que não pode ter numa notícia. Então, como a gente tem visto gêneros textuais, né, a gente viu alguns gêneros, então o e-mail é um gênero, a carta é um gênero, a memória literária é um gênero, a notícia também é um gênero. E o que é a notícia? O que eu tenho que... Como é que eu determino que uma coisa, um fato, pode ser uma notícia ou não? Os jornalistas mais antigos, eles têm esse ditado que diz assim: se um cachorro morde um homem, isso não é notícia. Mas se um homem morde um cachorro, isso é notícia. Por quê? Um cachorro mordendo um homem é algo banal do dia a dia. Mas se acontece alguma coisa que é fora do cotidiano, aquilo sim é uma notícia. Embora nem sempre isso aconteça, né? Tem aquelas notícias que ninguém mais aguenta e sempre aparece na televisão. Ai, final de semana, trânsito na freeway para ir para a praia. Ah, comércio lotado no Natal. Ah, então tem muitas coisas que nem deveriam ser mais notícia, porque elas são óbvias, a gente já sabe que isso vai acontecer. Então, aquela notícia boa é quando é uma coisa inesperada, o que está fora do dia a dia da pessoa. Então, se um cachorro morde um homem, isso não é notícia. Mas se um homem morde um cachorro, isso é notícia. E foi o que aconteceu. Em 1990, um pedreiro matou um cão a dentadas. Que triste. E aí saiu no jornal Notícias Populares, em Sorocaba, e dizia assim: o pedreiro Juscelino Feliciano estava muito irritado com seu cão vira-latas anteontem, quando chegou em sua casa no Jardim Guadalupe, nessa cidade. De repente, um verdadeiro acesso de loucura atacou o cachorro a dentadas. O cachorro não resistiu à violência do ataque e morreu com sua cabeça degolada pelo dono. Olhem que horror, gente. Ele arrancou a cabeça do cachorro. Segundo familiares do pedreiro que testemunharam a cena de sangue, Juscelino não disse nada e apenas avançou para o animal, arrancando sua cabeça com os dentes. O pedreiro foi encaminhado para o Hospital dos Insanos de Sorocaba. Se chamava, né, Hospital de Insanos, Hospital Psiquiátrico. Sem ao menos saber que, inconscientemente, ele realizara um dos mais folclóricos exemplos a respeito da definição de notícia, conhecido pelos velhos jornalistas. Antigamente, nas redações existia um ditado que alertava os principiantes em jornalismo. Se um cachorro morde um homem, não é notícia, mas se um morde um cachorro, isso é notícia. Então, isso é um exemplo real do que é uma notícia. E aí, como é que eu reconheço uma notícia? Porta. Então, um texto narrativo, é uma narração. Tá? A gente vai ver que existem muitos tipos textuais. Os gêneros estão encaixados em tipos. A notícia é de um tipo narrativo, faz uma narração, e ele é escrito em terceira pessoa, do singular ou do plural. Então, eu vou dizer o que aconteceu com eles, com ele, com elas ou com elas. Eu não vou contar uma notícia minha. O jornalista não vai lá e contar uma notícia dele. Ele tem que contar notícia de outras pessoas, tá? Com verbos no presente, no passado ou no futuro. Porque às vezes é uma lei que vai ser assinada. É uma estrada que vai ser construída. Pode ser no futuro também, tá? E que circula na esfera jornalística. Jornais, revistas, sites de notícias, rádios, então toda essa esfera jornalística. Volta, 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 cliquei no lugar errado. Bom, que eu quero mostrar para vocês. Não está perdida, filha. A origem da palavra notícia provém do latim, em que notitia significa notoriedade, conhecimento de alguém, noção. Algo notório, então algo que deve ser conhecido. A função da notícia é informar. Isso é bom vocês terem sempre em mente, então, qual é a função de cada gênero. Porque a gente vai ver que depois, a do texto publicitário é totalmente diferente. A da notícia é só informar. Alguém está me ligando, mas não poderia atender. Quais são os objetivos? Relatar fatos cotidianos de relevância, porém sem a opinião do autor.
Se um jornalista ele quer dar uma opinião sobre o assunto, então ele vai escrever um artigo de opinião, ele vai escrever um editorial, ele não vai botar isso na notícia. Então, a notícia tem que ser só os relatos, sem a opinião do autor. Professora, mas existe isso? Existe um texto totalmente neutro? Não. Não existe um texto totalmente neutro, porque ele é escrito por pessoas. Então, de alguma forma, a gente consegue perceber, às vezes, a tendência daquele jornalista. Isso não é totalmente errado, porque ele é um ser humano, a gente tem que esperar isso mesmo dele. E as diferentes empresas de jornalismo têm também tendências políticas, visões diferentes. Até porque elas falam para um público diferente, né? Então, às vezes, o público já procura aquele jornal, aquele site, porque é aquilo que ele se interessa. Então, ele também se filia àquela visão. E aí, é normal que eles vão pender para um lado ou outro. Então, o jeito que a notícia é dada, os adjetivos que são usados, as palavras que são escolhidas, acabam sim mostrando a opinião do autor de alguma forma. Mas ela não pode estar explícita. Não pode dizer assim, que sacanagem isso que aconteceu, que presidente que fez uma coisa, que presidente sem noção. Ele não pode colocar isso na notícia, mas ele pode ir mostrando, narrando os fatos, assim, mostrando os fatos de forma tendenciosa, para que o leitor possa perceber a opinião dele. Tá? A notícia ela tem algumas partes constituintes que tem que aparecer. É bem importante que ela apareça. Então, quais são os elementos constituintes da notícia? A manchete. Então, o título da notícia, que a gente chama de título, na verdade é a manchete, não é o título. Isso até pode confundir os nomes que a gente tem. Então, quando a gente entra, por exemplo, no G1, no UOL, e tem aquela lista de títulos de notícias, aquela é a manchete. Ela tem que ser um pouco chamativa, porque senão a gente não vai se interessar para ler aquela notícia, tá? Só que aí, claro, alguns veículos fazem negócio muito chamativo. Embaixo da manchete, vocês vão ver que geralmente tem uma coisa que parece um subtítulo, que na verdade, então, é o título auxiliar. Aqui tinha um textinho que não levou, ó. Então, aqui a manchete tem o objetivo de despertar o interesse do receptor, geralmente com letras de maior destaque. Depois a gente tem o título auxiliar, que é aquele que então vem logo abaixo da manchete. Às vezes ele vem itálico, né? Vem com uma letrinha também diferente do texto que vai aparecer depois. O título auxiliar, ele acrescenta informações já expressas pela manchete, tornando-a ainda mais atrativa. É como se ele fosse complementar aquela manchete. Depois, a gente tem a lead. A lead, ela é o primeiro parágrafo da notícia. Quando o leitor vai ler a notícia, então a gente não começa a contar assim, era uma vez uma criança que se desapareceu. Não, eu já vou colocar criança desaparecida e no primeiro parágrafo eu vou colocar quem, onde, como, quando e por que isso aconteceu. São as principais questões. Tem que estar logo no primeiro parágrafo. O restante do texto, isso já foi. Aí a gente chama de corpo. Daí o corpo do texto é o discurso propriamente dito, e aí vai revelar de forma detalhada o fato exposto. Então, a pessoa está lá lendo a notícia, se ela se interessou, leu a lead, se interessou, quer saber mais detalhes, aí ela continua, e isso vai estar, então, no corpo do texto. Aqui, nesse aqui eu estava mostrando para vocês, por exemplo, deixa eu mostrar aqui a notícia mais inteirinha, que diz: Argentina de ser achado pelo Facebook filho desaparecido há 15 anos. Então, essa é a manchete principal. Eu não tenho o nome deles, eu não sei onde esse filho vivia, não sei nada. No título auxiliar, eu trago mais detalhes. Dúlio Fernandes, então já trago o nome, que sumiu em 1996, quando tinha 3 anos de idade, estaria morando nos Estados Unidos com uma certidão de nascimento falsa. Bom, agora eu quero saber notícias dessa mãe, detalhes de como é que isso aconteceu.
vai estar no primeiro parágrafo. Uma moradora de Tucumã, província 1.200 quilômetros ao norte de Buenos Aires, acredita que pode ter encontrado pelo Facebook o filho desaparecido há 15 anos. Aí eu vou trazer o nome dela, ó, Leonor Peralta. Afirma que uma prima recebeu em novembro do ano passado uma mensagem pela rede social de uma mulher dos Estados Unidos dizendo saber onde o jovem estava. Desde então, Leonor passou a manter contato com o jovem, que seria seu filho, Dúlio Nauel Fernandes. Aí depois eu tenho a fala de alguém, vou colocar entre aspas o que alguém disse, e vou trazer mais detalhes. Esse é o corpo do texto, tá? A opinião das pessoas envolvidas, as diferentes vozes. Aí vou colocar depois. Mas ali nesse primeiro parágrafo, eu já tenho, então, todas as informações da notícia. Quais são os locais de uso, então? Sociedade e informação. Jornais impressos, meios de comunicação, meios eletrônicos, como é o caso dessa notícia que a gente leu, tá? O público-alvo são leitores. Não é qualquer pessoa que está escrevendo que pode fazer uma notícia, então não existe diferença da notícia e do boato. Por isso que é importante que quem escreva notícia seja um jornalista, porque ele tem responsabilidade sobre isso, né? Inclusive, ele pode ser processado, ele pode ser preso se ele estiver fazendo uma notícia falsa. Fábio chegou. Existe, então, a responsabilidade do autor da notícia, que é a fidelidade e a imparcialidade dos fatos. Então, se ele está mostrando um ponto polêmico, uma notícia polêmica, uma acusação, ele tem que ser imparcial. Isso significa que ele tem que ouvir todos os lados, ele tem que dar espaço naquela notícia para que a pessoa se defenda, se ela quiser, por exemplo, além da pessoa que vai acusar. O autor é geralmente, então, um jornalista ou um redator de jornal, que pode ser, então, impresso, divulgado na TV, rádio ou sites. Se o jornalista, então, ele é de um jornal maior, se ele é de uma empresa, geralmente, ele, depois que escreve essa notícia, o editor dele tem que ler a notícia antes de publicar. Se o editor lê a notícia, aceita e publica, então a responsabilidade não vai ser mais só do jornalista. Então, geralmente, se alguém for processar, daí vai processar o jornal, porque o jornal aceitou publicar isso, foi revisado, foi passado por várias pessoas. Então, não é. Então, isso é uma proteção também que os jornalistas têm. Até aqui tá tudo certinho? Sim, senhora. Existem algumas estratégias de elaboração da notícia. Então, por exemplo, tem que ter objetividade. Ela tem que ser publicada de uma forma clara e concisa. Então, até a própria linguagem que se usa não pode ser uma linguagem muito rebuscada. Dependendo do lugar onde ela sai, muita gente variada, de diferentes formações, diferentes classes vão ler aquela notícia. Então, todos têm que entender. Também tem que ser de forma concisa. Ai, mas eu fiquei muito interessado, sou jornalista, fiquei muito interessado por essa notícia, eu quero dar todos os detalhes, ouvir todas as pessoas. Aí ele vai fazer uma reportagem, que aí é algo bem diferente. Daí vai ter páginas, páginas, vai ter depoimentos, vai ter fotos. Aí não é uma notícia, tá? A notícia é só um fato. O tema da notícia tem que ser uma mensagem que desperte o interesse e provoque comentários e discussões acerca dos fatos. É uma notícia sem graça, uma coisa que acontece todo dia, que não tem importância nenhuma, ninguém vai repercutir, e aí ela não foi uma boa notícia. De preferência inédita, né? O que isso é mais difícil de acontecer, porque sai uma notícia no jornal, outro copia, daí outro copia, daí outro copia, mas quanto mais inédita, melhor. Se a pessoa foi a primeira falando daquela notícia, ela tem mais credibilidade. Um fato recente também, senão não é mais uma notícia, né? Que eles chamam de notícia requentada, uma coisa que aconteceu faz tempo não tem mais importância. Verdadeiro e objetivo. E a gente tem também, então, muitas discussões hoje em dia, que também caem em provas, que são as fake news. Que é, se eu conheço essa estrutura da notícia, se eu consigo fazer um texto que parece uma notícia verdadeira, mas eu faço uma notícia falsa, para
às vezes só provocar o caos, para beneficiar uma marca, para beneficiar uma pessoa. Enfim, para defender o meu ponto de vista, eu uso essa ferramenta errada, né, e ruim, que é a fake news, mas que está cada vez maior, porque é muito fácil a gente compartilhar nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por tudo isso. É muito fácil. Quando tem cara de notícia e as pessoas não têm essa visão crítica, elas vão acreditar e elas vão replicar aquilo. Existe uma técnica, então, de redigir sobre o que aconteceu ontem, ou recentemente, ou o que irá acontecer. O tamanho, qual vai ser o tamanho da notícia no jornal, vai depender da repercussão da notícia na mídia. Se é uma coisa que vai abalar, eles vão dar um grande tamanho para isso. Então, até a foto vai ser maior, vai ser colorida, vai estar numa página de destaque. Uma notícia que não tem tanta relevância, não quer dizer que ela não é importante, mas se as pessoas não dão tanta importância, ela vai ter que ser menor. E a finalização é a notícia completa. Aqui tem uma pirâmide que mostra como é que a pessoa vai organizar esse texto, tá? Um pouco parecido com o que a gente estava vendo lá no início da estrutura. Em destaque, no início do texto, eu já dou a notícia mais importante. Então, a notícia não é que nem aqueles textos que a gente vai lendo, que a gente descobre o mais importante no final, que a gente descobre o que realmente aconteceu, não é uma ficção narrativa, né? Que eu vou lendo e vou descobrindo. Não, a notícia tem que ser clara, ela não tem que ter códigos para eu tentar descobrir. Logo no início eu já tenho que saber sobre o que se trata e o que é o mais importante. Depois eu vou ter um conteúdo de apoio e as informações relacionadas a isso. Mas a parte mais importante da notícia tem que estar no início. Tá? Acho que é isso.